Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. A gente está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e o pré-market acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã. 1 hora de muita informação de mercado financeiro para você que hoje vai acompanhar a ADP, o indicador importante que sai nos Estados Unidos às 9h15. E esse número a gente vai fazer ao vivo. Vamos ver o impacto que ele vai causar nos mercados futuros de dólar e índice. Você que opera esse mercado aí não pode deixar de participar esse indicador importante do dia com a gente. Trazer a informação também, as informações de como é que estão os mercados lá fora e as projeções aí para os nossos mercados ou para o nosso mercado local. Lembrando que a Bolsa, a papelada, sempre abre às 10 horas da manhã. Teremos convidados e os nossos comentaristas aí da primeira parte do programa, Eduardo Boixá e o Guga Almeida. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Guga. O pessoal que bota fogo no parquinho, né? Isso que tu quer falar. Pessoal que bota fogo no parquinho, os garotos travessos do mercado financeiro. Ó, deixa eu só dar um bom dia rápido aqui, ver se eu tenho só um bom dia. Bom dia, Cat Traders, o Carlinhos Cat Traders aí, sempre acompanhando, dando um bom dia. Esse é um internauta aí que está sempre participando do programa. Bom dia, meu brother. Vamos lá. Gente, ADP... vamos falar um pouquinho de ontem. Ontem o mercado sambando para lá e para cá, bastante definido. Mercado difícil ontem de operar aí. Todo mundo que eu conheço de mercado falando comigo aí que o mercado ontem realmente estava complicado, volatilidade estava indefinido. Aí teve emprego JOLTS que saiu nos Estados Unidos, indicador aí que movimentou o mercado hoje. E hoje a gente tem a ADP, a prévia do payroll. Lembrando, meus queridos, que na sexta-feira tem o payroll mesmo, né? Hoje é a prévia. E não vai acontecer porque sexta-feira o Guga vai estar lá comendo aquele bacalhau lá no sul, o Boixá vai estar andando de stand-up na ilha aí, porque qualidade de vida de Floripa é outros 500, né? O cara joga golfe, faz stand-up, é atleta. Então a gente não vai acompanhar esse indicador só na segunda-feira. Mas o mercado hoje espera o movimento da ADP. Começando aí pelos mais velhos, os mais bonitos, Eduardo Boixá. Achei que você não ia falar a parte do mais bonito. Ontem não tem notícia, né, cara? Ontem é um dia largadão, né? Sem notícia. Mais ou menos o que a gente tinha falado de manhã, né? Que ia ficar mais ou menos... Você ainda achou que ia subir, subiu, né? No final não vi como é que terminou, mas estava subindo um pouquinho. Eu operei muito ontem o índice contra o dólar. Tem dando bastante distorção o índice contra o dólar, que é uma operação que eu tenho feito ultimamente aí, que tem funcionado bem. E tô meio mini vendido no S&P. É difícil ficar vendido no S&P, né? É difícil, né, cara? Jogaram tudo que é porcaria no S&P e o S&P não cai, né, cara? É bem comprado, vendi um pouquinho, acho que 4.200 é uma barreira ali importante. Indo até lá, eu acho que lá eu vou querer vender mais um pouquinho. E vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, mas acho que o S&P... Outro dia eu comentei com um amigo, eu tô com aquela sensação de 2007, sabe o que é? Parece que eu estou em 2007 de novo, final de 2007 ali, início de 2008, mercado não cai, aí daí a pouco ele afunda, sabe como é que é? Enfim, vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Sim, o Guga. Ele estava se sentindo garoto novamente. Pô, tava jovem à disposição. Ô Guga, ontem a alta pior que isso o dureza disso, cara, é que 2007 já faz o quê? 2023 para 2007, 16 anos, é isso mesmo? Caramba, é brincadeira, cabelo, né, cara? Foi ontem. Cabelo. E o Vasco não ganhou nada. No período. Não. Vascão, nada aconteceu. O Vasco tá acabando com a minha vida, cara. Nada aconteceu em São Januário. Tudo a mesma coisa. 16 anos passaram. Vamos ver se os caras colocam um novo Edmundo. Ganhamos uma Copa do Brasil. Ganhamos uma Copa do Brasil em 2011. Porra, meu, que brincadeira. Tá parecendo... Tá igual o meu Corinthians. O Guga, 102.300 pontos aí. O índice, patinou ontem. A Vale ontem pesou bastante aí na carteira do Ibov, impedindo aí uma alta um pouco mais. O índice chegou a bater 103 e alguma coisa, né, ontem ali. E hoje tem a ADP, cara. Você tá enxergando alguma coisa hoje aí, Guga? Eu vou falar depois o que vai acontecer. Não é o que eu acho, é o que vai acontecer. Nossa, agora eu fiquei nervoso. Eu vou até abrir aquela conta, a conta extra lá, aquela conta que eu não toquei ainda.
Mas vamos lá. Meu pensamento continua ainda o mesmo. Acho que, não sei se o pessoal consegue se está compartilhando a minha tela, mas a minha visão... Ainda não, mas já vai compartilhar. Pode falar aí, Guga. Eu tinha falado ontem para vocês no mercado, né, que a gente tinha, assim, essa região aqui dos 100 mil pontos, né, como uma região de suporte bem importante. O mercado segurou lá. Deixa eu traçar aqui só para que o pessoal possa entender o que eu tô pensando, né? Senão fica um pouco confuso, né? Palavras ao vento. Mas vamos lá. Eu tinha como objetivo para a queda, né? O primeiro objetivo seria essa região aqui dos 100 mil pontos, né? Eu comentei até umas 2 semanas atrás que seria os 98 ali, né? E o mercado conseguiu se afirmar dessa região, né? O mercado conseguiu ficar forte dessa região. Uma sequência jogaria a gente lá para a região dos 90 mil pontos, né? 88, 89, 90 mil pontos ali, né? Então o mercado melhorou. Só que quando a gente olha para esse melhorar aqui, né? Seguindo o raciocínio de ontem, quando a gente olha esse melhorar aqui, que o mercado sai da região dos 97, né? E volta aqui para a região dos 103, né? Querendo ou não, tem uma amplitude aqui grande, que traz aí uma oportunidade, as janelas de oportunidade, principalmente logo na abertura do mercado, que nem a gente teve ontem. Ontem eu comentei, né? Poxa, acho que o mercado, eu não consigo ver o mercado fazendo novas máximas daqui, nem o mercado vindo fazer novas mínimas para cá. Então o mercado tende a ficar mais travado, mais trancado nesses próximos dias. Provavelmente vão fazer algum tipo de correção aqui em 2 etapas, então o mercado vai fingir que vai cair, aí não cai, aí começa a melhorar, o pessoal já começa a achar que vai fazer novas máximas, vai ter rally, aí o mercado volta a piorar, né? Acho que a gente tem aqui umas 2 semanas aqui de um imbróglio bem grande, né? Com movimentos mais curtos e tudo mais, né? Mais curtos no relativo em relação a esse, né? Porque, querendo ou não, a amplitude ficou grande. Tá? Então é isso que eu estou acreditando, é isso que eu estou olhando. Tá? E aí, obviamente, quando a gente olha para o intradiário, né, o movimento de ontem, e se faz as projeções, né? Pô, o mercado ele fez aquele movimento ali do 102, né, e 400 para voltar aqui para o 101 e 900, né? O mercado ele fez esse movimento de queda, que foi um movimento interessante, né? Se pegar esse movimento de alta aqui, ele foi um movimento bem forte, né? Trouxe muita expectativa de que poderia continuar alta para muitos participantes, né? Mas quando a gente faz a projeção e vê até onde poderia ir, né? O mercado ele não consegue avançar, né, para o segundo nível de objetivo. Ele para aqui no primeiro nível de objetivo mesmo. E aí nesse primeiro nível de objetivo, ele fica ali no imbróglio e depois entra no movimento direcional. Tá? Então, não é que esteja num momento difícil, né? Eu acho que a parte da manhã, né, em função de tu ter mais participantes, se a parte aquela onde tu vai ter indicador saindo, é mais fácil de operar, os movimentos vão ser mais direcionais. E na parte da tarde, uma vez que a gente não tem mais nada definido, né, o mercado ele fica travado mesmo. Né? Então, é isso que eu estou vendo, tá? É isso que eu estou acompanhando. Para hoje, se eu fosse fazer assim, minha projeção para hoje, o que eu tô olhando, né? Eu não tenho capacidade de cravar que nem o Marco Prado tem, né? Mas, assim, o preço, mas olhando assim, só um pouquinho. Olhando, tô atrapalhado aqui ainda com a plataforma aqui. Olhando assim, né, o que dá para a gente imaginar aqui para nossa abertura, né, uma vez que os futuros lá fora estão com uma leve queda, Nasdaq caindo agora 0,17, S&P caindo 0,21 e o Dow Jones caindo 0,24, né? Eu me arrisco aqui a falar num cenário negativo, a gente trabalhar aqui nos 102 mil pontos, quem sabe 101.800. Tá? Eu acho que dá para a gente trabalhar aqui nesse range aqui de preço, tá? 101.900, 102 até os 101.800, caso o mercado venha para baixo. Tá? E para cima tem mais possibilidades. Né? Isso para gente, para abertura aqui agora, né? Daqui a pouco vai para daqui a pouco, né? Não é para o dia inteiro, tá? Mas para cima 102.460, tá? Quem sabe lá 102.670. Então essa é a minha janela aqui, meu range aqui, que eu tô acompanhando. Beleza. Beleza. Pedro Garioli, bom dia. Josimar Manoreto também. Trader Vida Louca, dando um bom dia. Wender aqui. A Fernanda Marteleto. Tiago Rodrigues, quem mais aqui também? Fernando Andrade. Isso aí. Orlando Guida. Aí você vai cair naquela do Giuseppe. Giuseppe, não tem do canal de esporte lá do Giuseppe?
Aí não dá para completar o sobrenome porque é complicado. Fernando Andrade, bom dia, Deus abençoe. Eduardo Boixá, Guga, falando obrigado por compartilhar sempre informações de mercado financeiro. O pessoal gosta bastante aí da nossa análise. Ó, eu vou falar o seguinte, na hora do número do ADP hoje, eu vou para compra no índice. No índice eu vou ficar comprado no índice, Boixá. Eu acho que deve vir aí um pouquinho, uma pressão menor. Eu vou aí. Mas é pessoal, tá? Isso não é call, não, é eu. Na verdade, faltando um minutinho aqui, eu vou comprar no índice aqui. Se der certo, a gente dá 2 cambalhotas aqui no programa. Edu, seguinte. Eu vou dar 2 cambalhotas. O Fernando, bom dia. Fernando Campos e Micael também. Fernanda Marteleto aí dando mais um tchauzinho. O seguinte, arcabouço fiscal. Hoje o Roberto Campos Neto vai falar às 9 horas de um evento. O presidente do Banco Central, ele deve falar justamente desse tema arcabouço, vamos perguntar para ele e ele vai manifestar as suas opiniões. E o presidente do Banco Central, ele fala mesmo, né? Não ataca, mas ele fala o que ele pensa, independente, então não tem muito o que fazer média com ninguém não. Então 9 horas da manhã tem esse movimento. Pergunta é o seguinte, eu ouvi um rumor ontem, um amigo conversando, que a gente não sabe também, não saiu nenhuma mídia também, né? Mas de que poderia até estar sendo construído um outro arcabouço fiscal, que esse aí não está agradando muito não, podendo até ter outro. Como é que o mercado acompanha esse movimento aí, já que não sai nada de concreto, ainda é tudo possibilidade, ainda o texto ainda vai para Brasília ainda? Como o mercado se comporta e como você está enxergando todo esse movimento aí? Acho que está todo mundo esperando essa aí, o comentário aí né? Já vi bastante coisa de vários economistas comentando, gente defendendo, gente atacando o arcabouço fiscal. A maior parte que eu vi, obviamente, falando que tem muitos pontos falhos, né? Mas eu acho que o comentário do cara do Banco Central é o mais importante, que no final das contas é quem vai validar alguma coisa ali, quem tem poder de decisão, né? Nem começou esse arcabouço fiscal, já vai ter outro. Acho que a grande lance do Haddad, cara, foi o Haddad conseguir montar essa ideia aí. Pelo PT nem isso aí tinha, entendeu? Essa é que é a verdade, entendeu? O Haddad conseguiu costurar uma ideia, conseguiu montar alguma regra ali, ela é fraca, precisa de muito dinheiro, tá faltando entre 150 e 200 bi, que ele mesmo fala que tá faltando, e que vão ter que buscar em alguém aí, vão para cima das pessoas aí, vão para cima das empresas. Não sei de onde eles vão conseguir tirar 150 bi para poder fechar essa conta. Mas vão para cima das empresas, 150 bi é bastante dinheiro, né? Em última análise, é aquilo que a gente vem falando aqui desde, né? Desde sempre. É que ou no Brasil, ou vai ter aumento de carga tributária, ou vai ter impressão de dinheiro. É um ou outro, não tem como correr, né? Quem é contra a austeridade fiscal, a austeridade do Estado, ele tem que saber que vai acontecer uma das duas coisas, porque vai faltar dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, né? Então ele vai ter que imprimir dinheiro, isso traz inflação. Ou ele vai ter que cobrar mais imposto, isso tira dinheiro da economia, tira dinheiro da mão das empresas, principalmente, que são as grandes geradoras de emprego, né? E inovação, né? Não é o Estado que gera emprego e inova. Quem gera emprego e inova são as empresas, né? Então, você tira dinheiro da mão do empreendedor, que é o cara que poderia multiplicar isso, gerar, enfim, crescimento, gerar distribuição de renda, né? Acho preocupante, cara, o que a gente vai viver aí nos próximos meses e anos aí. Acho que o arcabouço não prevê uma recessão, por exemplo, né? Se o Brasil tiver uma recessão, o mundo lá fora está patinando, se lá fora balançar mais um pouquinho e a gente entrar em recessão junto, o que a gente faz aqui? O arcabouço acho que não lida com essa situação direito também. Enfim, teremos páginas aí, né, próximos capítulos ao longo do tempo. E vai demorar para fechar essa novela, viu? Essa novela vai longe, o Edu. 4 anos. Isso aí não vai acabar tão cedo, não. Ô, Guga, o Micael Rocha tá falando o seguinte, falou que o dólar tá barato ainda aí, pelo que o movimento que ele tá enxergando, e que o Bitcoin é outra saída. Será que é tão desesperador assim para você ter o Bitcoin como opção? Que inclusive, pode falar aí, Guga. O Bitcoin é uma eterna tese ainda, né? Não tem ainda opção, né? Não tem opção. Tu vai viver o
o balanço de tudo. Uma coisa que me chama a atenção agora é o Bitcoin, ele está com um comportamento diferente do que ele vinha tendo nos outros movimentos de mercado, né? Ele começa a ganhar uma força mais independente ali de alta. Eu acho que isso o pessoal tem que olhar. Agora, todo mundo quer uma resposta com uma certeza absoluta, né? E o mercado nunca tem uma certeza absoluta, então tu tem que ir desenhando tuas teses, criando teus critérios do porquê sim, do porquê não, né? Qual é o tamanho da bronca caso as coisas não deem certo, né? Porque o tamanho do retorno a gente consegue medir, mas o tamanho da bronca a gente não consegue medir. Tem que, né? Geralmente o pessoal não mede, né? E existe uma bronca intangível que é o seguinte: quando você toma uma tese e a tua tese não se desenvolve, e alguma outra tese se desenvolve que você não está posicionado, o sofrimento também de não participar daquele movimento, né, é muito grande. Tá? Então, quando a gente olha assim, por que as pessoas se motivam a comprar uma bolsa como lá em 2019, 2020 e não se motivavam a comprar bolsa em 2016? Né? Por quê? É exatamente por isso, porque as pessoas elas tendem a ser muito impactadas pela informação que está disponível no momento, né? Mas, enfim, acho que as coisas elas estão sim perigosas, né? Os bastidores aí, as conversas de bastidor, elas estão cada vez pior, né? Ontem eu estava conversando com alguns amigos aí, o pessoal falando, olha, Guga, a conversa nos bastidores não está boa. Eu falava assim, pô, claro, né? O pessoal errou a mão, então agora é mais fácil de falar que tá tudo horrível, né? Pô, o pessoal errou, né, absurdamente em 2019, então agora, pô, vamos ir para outro caminho, né? Mais bonito. Aí quando tu tá leve, por exemplo, eu falo para vocês desde da metade do ano passado, né? Pô, para mim os voos são de galinha. O mercado não consegue se sustentar. Quando tu tem esse pensamento, né? Pô, o mercado não vai conseguir se sustentar, como é que tu vai te portar em relação ao mercado? Tu vai falar assim, poxa, o mercado está barato, né? Vou tomar uma posição. Mas não tô com uma cabeça para carregar essa posição. Tô com uma cabeça do quê? Pô, o mercado tendo uma performance, eu vou zerar, né? Quando tu tá preparado para olhar dessa maneira, tá? Então, pô, eu estava sempre preparado para olhar dessa maneira. Logo, consigo me dar o luxo de hoje estar leve. O que é leve? Não estar posicionado e carregando uma posição negativa, né? Então, como tu prepara a tua cabeça para tomar uma decisão, para enfrentar um determinado momento do mercado, é extremamente importante. Né? Só que o pessoal quer uma posição para os próximos 4, 5 anos. Impossível. O que vai acontecer ano que vem? Ninguém sabe. E 2025? Ninguém sabe também. 2026? Menos ainda. Quanto mais longo prazo for, mais incerto fica. É claro que a gente gosta de dizer que é incerto o presente. Pô, óbvio que o presente é incerto, mas lá no futuro também vai estar no presente, né? No momento presente. E também vão falar que é incerto. Então, na verdade, sempre vai ser incerto. Nunca vi falarem que o mercado está fácil. Nunca vi falarem que o mercado está claro. Né? Sempre vejo a mesma narrativa, só que entra ano, sai ano, a mesma narrativa. Já passou 2 décadas assim, né? na minha experiência de bolsa de valores. Então nunca vai mudar. Então as pessoas precisam entender disso. Tá? Então assim, acho que a minha cabeça é, pô, as cartas negativas estão na mesa. O pessoal já conhece os cenários, entendeu? O pessoal já conhece os cenários. A gente já sabe o que pode vir a acontecer. Né? A gente já entende. O que não se tem ainda é um aceitar que as coisas ruins estão na mesa. O que eu vejo, assim, por exemplo, o pessoal não aceita que as coisas ruins estão na mesa. Logo, o fato de não aceitarem, havendo um movimento negativo, existe aquela expressão do aconteceu, ninguém tinha como prever, que nem foi o caso de 2020, ninguém tinha como prever. Não, as cartas negativas estão na mesa, tá? E um cenário negativo está, surgindo. Ok. Só que elas já são conhecidas, as cartas já estão aí, Marco Prato. Logo, o mercado vai corrigir muito rápido o negativo, principalmente se o mercado ficar barato. Por isso que nesse momento, eu falo para vocês, fiquem com uma cabeça de procurar pichinchas para comprar. Por isso que nesse momento eu digo, cara, eu tô com liquidez, obviamente, a renda fixa está sensacional, né? Porém, eu gosto de olhar para tomar risco caso o mercado escorregue bem, porque o retorno vai ser rápido. Não acredito que a gente vai ficar 1 ano com bolsa na lama se o mercado derreter, entendeu? Não acredito nisso. Então acho que já passou o tempo, né? O tempo fez a correção acontecer, principalmente no Brasil. Né? Nos Estados Unidos eu acho que acredito que a gente vai se descolar dos Estados Unidos. Né? Então essa é a minha tese, é nisso que eu vou surfar.
e vou estar sempre, né, buscando oportunidades no mercado com esse olhar. Posso estar errado? Posso. O stop vai ser curto. Ainda mais no Brasil, que é difícil até prever o passado. Essa eu vou fazer para o Boixá. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Rocha, mas eu vou passar para você, que é o homem do S&P. Você acha que tem muitas empresas no S&P que não deveriam estar lá e acabam contaminando esse índice, esse ETF do S&P, ou Boixá? Sérgio Rocha. Bom, primeiro só falar você falou do passado aí, é verdade, né? O STF acabou de revogar aí, né, negócio, um julgamento já transitado e julgado, ele refez o resultado aí agora, ou seja, o passado realmente pode mudar. E sobre o S&P, sobre o S&P, mas que empresa que você acha que poderia estar... Qual é o nome do nosso amigo aí? O Sérgio Rocha. Sérgio Rocha. Sérgio, qual empresa talvez que pudesse estar fora? São as 500 maiores empresas, né? É igual a história do núcleo da inflação. Acho isso ótimo também, essa ideia do núcleo da inflação. O núcleo, o cara tira tudo que está subindo e tudo que está caindo. Aí fica só o meio, fechado. Então, mas e daí? Né? A inflação, o que importa é a inflação que as pessoas estão vendo. Né? O núcleo é um número meio estranho, né? Você tira tudo que sobe, tudo que cai. Aí fica nada, né? Fica nada. Você não tem uma realidade, né, do que está acontecendo na vida das pessoas. Então a inflação, você tem que olhar o número cheio sempre, na minha opinião, né? Mas aceito considerações contrárias. Os economistas brigam sempre comigo. Já tive essa discussão com vários economistas. Que o núcleo te dá a direção do que está acontecendo nos próximos meses. Tudo bem, né? Mas acho que é só isso, né? Para por aí, porque o bolso das pessoas paga a inflação cheia, né? Acho que o S&P é isso, são as 500 maiores empresas. Talvez os pesos das empresas não estejam corretos, enfim, acho que representa o mercado sim, Sérgio. Não é muito longe, não. Você pega o Nasdaq, por exemplo, as últimas semanas aí, meses, o Nasdaq está tendo... Até porque o Nasdaq tem mais volatilidade, né? São empresas mais, na sua maioria, muitas empresas recentes, empresas muitas vezes que não têm resultado ainda, né? Muita empresa aí que está vendendo sonho ainda e já subiu bastante. Então o Nasdaq tem tido muita volatilidade acima do S&P. Muitas vezes o Nasdaq cai e o S&P está subindo, porque, enfim, as ações de tecnologia no S&P não são tão relevantes na média. Mas acho que não, Sérgio. Acho que é isso aí. Temos que seguir o S&P. O S&P acho que é a boa base para a economia americana. Boixá, você acha que falta hoje? Você, o Guga, a gente tem bastante tempo de mercado e a gente já viu em alguns momentos, né? O ministro, por exemplo, da Economia, o Malan, Arminio Fraga, Meirelles, pessoas que, de uma certa forma, tinham um carimbo, uma chancela de credibilidade que estavam falando na frente para o mercado financeiro, na frente da equipe econômica. Hoje a gente não tem essa pessoa. Agora, recentemente, era o Paulo Guedes e teve alguém no chat que falou que estava com saudade do Paulo Guedes. A ausência de alguém com esse tamanho, aí, com esse peso, está faltando hoje na equipe econômica? E queria que o Guga também respondesse essa pergunta. Né? A gente já viveu isso, né? Os anos... O Palocci foi um cara muito importante, eu acho, ali no primeiro governo do Lula, né? É um cara que o mercado passou a gostar, né? Não estou nem aqui falando de escândalos de corrupção, nada disso. Estou falando do ponto de vista de mercado, né? O cara passou uma credibilidade, era um cara, né, que falava A com B, né? E o mercado passou a gostar. E depois tivemos 8 anos Manteiga. Meu Deus, Manteiga. Só de lembrar que o Manteiga ficou 8 anos como ministro da Fazenda. Né? Inacreditável que a gente viveu, né? E agora tem o Haddad. O Haddad está me surpreendendo muito, cara. Muito, muito, muito positivamente. Ele sabe que ele não é economista, ele sabe que aquilo ali não é a praia dele, mas ele está ouvindo as pessoas, você vê que ele está ouvindo as pessoas, né? E ele está tentando trazer aquele PT mais à esquerda ali, Gleisi, sabe, Lindbergh Farias, ele está tentando trazer essa galera para o meio, né? Galera, não dá para fazer isso aqui que vocês estão fazendo, porque nós vamos criar um problema grande. Vamos tentar ir por aqui, né? O arcabouço fiscal é isso, né? O arcabouço fiscal ele não é bom,
Mas ele é uma regra, e é uma regra, né, veio melhor do que a expectativa minha, pior que a expectativa do mercado, talvez, mas melhor que a expectativa minha, porque eu realmente não esperava que viesse nada assim, sabe, muito relevante disso daí. Mas é uma regra, tem que ser trabalhada, tem furos, vai faltar dinheiro em algum lugar ali, né, tem que ser trabalhado, mas eu acho que ele tá trabalhando, eu já falei isso aqui no programa, aqui com a gente no Pré-Market. Eu acho que ele tá vendo que ele pode ser o presidente, cara, entendeu? Se ele entregar o Brasil crescendo daqui a 4 anos, o Lula já vai ter 81 anos, né? Talvez o Lula, né? Não sei como é que vai chegar a saúde do Lula até 81 anos, mas dependendo, ele pode ser o próximo candidato e ele ganhar a eleição. Basta para isso ele entregar o país crescendo. E para entregar o país crescendo, se entrar nessa pilha de que vamos distribuir dinheiro e não existe, dinheiro não tem, né? Vamos imprimir tudo que puder e vamos para cima de todo mundo e arrecadar. Se fizer isso, o Brasil não vai crescer, né? Não vai crescer, não vai ter um resultado bom nos próximos anos. Então ele tem que mudar, ele tem que vir mais para o centro ali. Ele tem que, não adianta ficar sentado lá na esquerda, lá junto com o Boulos e a Gleisi, fazendo os seus planos mirabolantes, porque não vai funcionar. E ele já percebeu isso, eu acho. Entendeu? Então ele vai vir mais para o centro, e já veio mais para o centro, e está tentando fazer um trabalho legal. Eu até parei de chamar ele de ministro filósofo, agora estou falando o nome dele, é o Haddad, o ministro da Fazenda. Evoluiu. Guga, você acha que está faltando alguém ali com mais, com um pedigree um pouco mais arrojado aí para o mercado? Ou como é que você está aí? Como é que você enxerga isso? Olha, eu prefiro não comentar muito sobre esse ponto. Essa é a verdade, né? Eu acho que o mercado ele sempre precisa de alguém a se confiar, né? Porque, senão ele não consegue se desenvolver, né? O Haddad está tentando construir essa confiança, né? Por exemplo, a gente percebe claramente, até mesmo escutando a opinião do Boixá, né? Que tem muito mais propriedade nessa leitura do que eu. Então, eu consigo tirar assim, poxa, se o Haddad está conseguindo, né, de alguma maneira, mexer, né, nas expectativas de uma pessoa que eu, né, reconheço como um trader que toma decisões, eu logo consigo extrapolar isso para o tamanho do mercado e ficar pensando, poxa, sinal de que, né, ele está pelo menos nessa primeira etapa, ele está fazendo o dever de casa, que é conseguir ganhar uma credibilidade. O que ele vai fazer depois não sabemos, né? Daqui a pouco ele desperta aí novamente um outro lado, né, e faça alguma... Não sei, né? Mas o mercado sempre precisa de alguém que ele possa confiar, né? Obviamente que não é o melhor nome, mas pode vir a nos surpreender aí o Haddad, né? Mas é o que a gente tem. Não adianta também ficar pensando no que a gente não tem, até porque eu não tenho como mudar, né? Eu não tenho o poder de chegar lá e falar, troca aí que não tá ao meu gosto, né? Não tô num restaurante que eu posso pedir para trocar o prato. Eu tô numa economia que eu sou um participante e tenho que tomar decisões em relação ao que eu estou imaginando aqui na Bolsa de Valores, né? Porque eu estou aqui comentando sobre Bolsa de Valores, não estou comentando aqui sobre posição de renda fixa e tudo mais, mas sim o que eu estou enxergando no comportamento da Bolsa de Valores e o que eu imagino que possa vir a acontecer com a Bolsa de Valores, né? E é o que eu tenho hoje como ministro da Economia, é o que eu tenho que aceitar e é o que eu tenho que torcer que desenvolva uma credibilidade para que a minha tese também esteja certa, né? Porque se também ele não trouxer uma expectativa positiva, a minha tese vai por água abaixo e aí eu tô ferrado. Tranquilo, meus queridos. Só para avisar vocês aqui, o dólar abriu praticamente no 0 a 0 e a bolsa também, viu? Bolsa com uma queda de 0,08 e o dólar com uma queda de 0,04. Então, tudo esperando daqui 15 minutos ADP que você vai acompanhar ao vivo com a gente aqui. Edu, Guga, obrigado mais uma vez. Até amanhã a gente volta com muito mais mercado aqui, viu? Bom dia para vocês, bom pregão. Até amanhã. Valeu, galera. Bom dia. Então fica aí 2 minutinhos, é aquele tempinho de o tempo de um stop e a gente já volta rapidinho com muito mais pré-market aqui na BMC. Fica com a gente. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
COI. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Muito bem, estamos de volta com o pré-market aqui no canal da BMC. Hoje é dia 5 de abril, quarta-feira, dia de ADP, que vai sair daqui 11 minutos e você vai fazer esse número com a gente aqui no dólar e no índice, que eu já vou colocar na tela, né? E falar em dólar e índice, né? Abriu aqui a bolsa nos mercados futuros, o dólar opera com uma queda de 0,04 e a bolsa com uma queda de 0,08, praticamente os dois no 0 a 0, esperando esse indicador que vai sair daqui 10 minutos e a gente vai acompanhar na íntegra com você. Inclusive até fazer minha posição daqui a pouco aqui, tá? Mas eu não estou sozinho nessa empreitada aí, nessa segunda parte. Eu estou aqui com o Alex André e com o André Moraes. Bom dia. Bom dia, Marco. Muito bom dia. Vamos lá, mais um dia. Vou começar com o Alex André aqui, ó. O Alex, que esperar aí para essa ADP que vai sair em 10 minutinhos? Eu não vou me arriscar em falar. Eu queria já deixar pro André uma provocação já de primeira aqui. André, bom dia. A questão é o seguinte, o mercado ele está colocando perspectiva de corte de juros, mas tem que jogar a economia para baixo, né? Recessão. Inclusive ontem foi um dos dois dados que saíram, né? Oferta de empregos e encomendas da indústria. Vieram abaixo do esperado, e aí tem aquela perspectiva, né? Se viesse acima do esperado, ia trazer aquela questão de inflação, o mercado podia cair, aí quando vem abaixo do esperado, o mercado também cai, porque já coloca a recessão, né, de fato. O quão disso, na balança, qual o peso que está mais preponderante, na sua opinião, André? Então, eu comentei esses dias aqui que só existe uma coisa pior do que juros altos, que é a inflação alta, né? E, portanto, eu entendo que é mais salutar para o mercado no curto prazo uma recessão do que a perspectiva de manter-se o juro alto por mais tempo e tal, porque isso indica uma maior facilidade no controle da inflação, né? Então, eu entendo que números da economia norte-americana vindo abaixo do esperado é mais positivo do que o contrário para o curto prazo, né? Aí lá na frente pode ser que a recessão seja maior do que esperado e tal, mas por curto prazo eu entendo que a questão do juro é mais importante do que a questão da economia. A gente está vendo aqui o mercado hoje, né? Começando o dia de forma comedida. Também, a gente está falando 7 minutos de mercado, mas a gente não enxerga agora, nesse exato momento, uma certa distorção em relação à nossa bolsa para os mercados internacionais, que operam praticamente com viés levemente negativo, mas nada muito gritante, né? A gente teve, a não ser o índice Nikkei do Japão, que fechou com uma queda de 1,68%, as demais bolsas operam nem com 0,5% de variação, nem para cima nem para baixo. As principais bolsas do mundo, Dow Jones, que opera com uma queda de 0,07%, o S&P uma queda de 0,011% e o Nasdaq com uma queda de 0,04%. A gente, sexta-feira, Alex, sexta-feira vai ter um feriado, né, um descanso, e vai ter o indicador que hoje tem a prévia, né, que é o payroll. Podemos esperar segunda-feira, então, amanhã, o mercado de algumas... Na verdade, vai ser um operacional um pouco mais seguro, né, porque ninguém vai querer se expor, já que a nossa bolsa não funciona na sexta.
Já ia perguntar para o André de novo se vale a pena dormir comprado na quinta-feira, esperando o payroll. Não. E aí, André? Não, na verdade, eu tenho outra proposta, que se eleito for, né, eu vou proibir sexta-feira ser feriado em dia de payroll, né, cara? Isso não pode acontecer, né? É um absurdo e tal. Mas é muito difícil de prever alguma coisa, né? É o dado mais esperado do mês e não é à toa, né? Então, eu dormiria líquido, né? Bota o dinheiro no CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, na segunda-feira você resgata isso. Agora, essa semana, Xará, a gente viu e aí eu queria perguntar isso para você, que eu estou curioso, né? A gente viu aí o petróleo na segunda-feira com a alta de 7% e tal, e agora parece que se acomodou, né? Eu estava olhando para os gráficos, que é o meu métier, né? Ele veio lá de $140, né? No auge da crise lá, com guerra na Rússia e tal, e vem caindo desde então. Você acha que esse pulo que ele deu aí se mantém? O que você olha de perspectiva para o futuro? Porque isso impacta aqui bons ativos que a gente tem aqui no Brasil, como Petrobras, como Prio e outras tantas aí do setor, né? Um ponto em relação a petróleo, eu enxergo numa ótica que a OPEP está olhando que a demanda do mundo está diminuindo em relação a um aspecto mais recessivo. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, qual racional que eu teria? Vamos pegar ativos que têm alto índice de correlação com o petróleo, gás natural. E o gás natural ele não tem influência pela OPEP, né? Então, ou seja, o OPEP só tem influência pelo petróleo. E o gás ele tem caído muito, né, ao longo dos últimos meses, inclusive o que ajudou no aspecto inflacionário na própria Europa, que, enfim, tem todo aquele storytelling que podia faltar gás e acabou não faltando. Então, a gente vê a questão de oferta e demanda, o preço do gás caindo muito e o petróleo vem acompanhando por toda aquela questão de crise bancária e tudo que vem acontecendo nas últimas semanas. E a OPEP já observando que a demanda não seria tão grande assim, ele foi lá e cortou um pouco a oferta. Inclusive, até no próprio comunicado da OPEP, ele já dizia que essa própria leitura de corte de oferta seria, né, como um tom ali um pouco mais cauteloso, olhando à frente uma demanda mais fraca. Então a leitura não seria tão bullish assim, tá? Não seria tão otimista, falando assim, agora vai cortar a oferta, né, a demanda vai continuar muito, muito forte e o petróleo seria acima de $100. Inclusive tem até uma matéria do Adriano Pires, né, da CBI, que é um grande referência no Brasil, no setor de petróleo, que ele disse no artigo lá no Brasil Journal que no modelo dele ele trabalha entre 85 e $90 no primeiro semestre e no segundo semestre desse ano poderia trabalhar entre 90 e próximo de $100, mas na média desse ano vai girar em torno de $87. Então acho que é bem incrível esse número, que é basicamente o que a gente está sendo agora, 84, $85 o Brent, mas eu não vejo esse exagero, André, 130, 120 ou até acima disso, ou também abaixo disso, né? Abaixo de $70 eu acho que seria muito irracional também. Então, olhando para uma ótica em relação de oferta, essa oferta poderia, inclusive até pelo próprio estudo do Adriano Pires, ele disse que se tivermos mais um corte, né, de oferta de 800 mil barris, aí sim o preço médio do barril no ano poderia gravitar entre 100 e $101 o barril. Então isso pode até acontecer, já que até os próprios países membros, né, Arábia Saudita e outros países aí que lideraram esse corte de oferta, precisam fazer investimentos trilionários, né? E para isso precisa de um petróleo, né, de um break-even, um nível de break-even, né, melhor do que estava sendo tradeado há 1, 2, 3 semanas atrás. Então acho que a realidade do petróleo daqui para frente deve girar nessa faixa, que é muito benéfico, né, para as empresas do setor aí. A gente tem visto, inclusive, nessa última semana a PetroRio divulgando aí um lifting cost de $5,5, né? Então acho que é muito baixo. Já com Petrobras com águas profundas, enfim, mas não é fácil operar, né? Não sei se você viu essa notícia, André. A ExxonMobil tentou por 3 vezes perfurar petróleo aqui no Brasil, águas profundas, saiu sem nada. Desistiu da campanha de perfuração aqui no Brasil, né? Então acho que todo mundo fala, é fácil, né? Só lá e furar, né? A gente viu a HRT, nós vimos o OGX. Lógico, né? A ExxonMobil é gigante, ela terminou a campanha aqui no Brasil, mas tem no mundo inteiro, mas eu estou dizendo que pré-sal realmente não é tão fácil operar assim, mas mudando um pouco de assunto. O Eike Batista que o diga. Alex, como é que... Explica para o telespectador aí como é que o preço do petróleo impacta nos investimentos da renda variável. Total, né? Porque essas empresas, principalmente as juniors, né? Por que não tanto Petrobras? Porque é um aspecto político, né? A Petrobras não só o político, é diretamente o político, porque a gente sabe que tem ali a diretoria que foi trocada agora, mas tem toda a decisão daqui para frente. Tudo que a companhia gerou de caixa no passado,
agora para esse ano fica em xeque, porque os dividendos talvez podem ser menores em relação a investimentos em eólico, offshore, a gente nem sabe a taxa de retorno disso daí, deve ser muito baixa, enfim, o mercado já questiona, então toda essa relação de geração de valor para acionista talvez não seja em grande magnitude como nós vimos nos últimos 2 anos, né? Principalmente no ano passado, uma das maiores pagadoras de dividendos, né, do mundo, não só do Brasil. Então isso tira um pouco de apetite. Mas as juniors, que colocou um pouco de uma nuvem de certeza, que era 2 assuntos, né? Taxação de petróleo, né? Que tudo que parece, que eu estava até lendo hoje de manhã, ainda a gente não sabe, mas parece que pode acabar nesses 4 meses mesmo, mas eu continuo cético, eu fico um pouco mais conservador. E por outro lado, desinvestimentos, né? Que a Petrobras tenha parado e que prejudicou Potiguar, que era 3R, e Bahia Terra, que era Recôncavo, né? PetroRio não, PetroRio comprou a Albacora, não comprou a outra Albacora, então ela ficou com uma estrutura de caixa muito boa e ficou um pouco de fora desse páreo. Mas a dúvida é agora em relação às júniors, né? Isso vai acompanhar o preço do petróleo? Se a gente fizer um estudo, por exemplo, da PetroRio, a gente vê que no curto prazo, né, ela tende a acompanhar o preço do Brent, né, praticamente muito próximo, mas quando a gente começa a aumentar as janelas, né, 2, 4, 5 anos, a gente vê que a diferença fica muito grande, ou seja, a companhia ela consegue mostrar essa eficiência operacional e a gente consegue observar a diferença, né? Ou seja, o Brent ele andando ali, né, num espaço de 2, 3 anos, mas a PetroRio subindo muito mais. Então, isso é fruto de entrega de resultados, olhando numa ótica de médio e longo prazo, né? O curto prazo ele tende a operar muito próximo do Brent. André, você que olha muito gráfico, não sei se você também concorda comigo, eu vi essa leitura, mas não sei se você também enxerga nessa ótica, né, em relação a commodity com as empresas de petróleo. Não, com certeza, concordo perfeitamente aí, e acabou de sair o ADP muito abaixo do que o mercado esperava. Aí sim, o Marco, tem um dado aí, André, para já atualizar aqui ao vivo para a gente? 145, o esperado, se não me engano, era 200. Eu só estava comprando. Caramba, hein? Aí sim, hein? Agora, juros para baixo, e vamos ver esse T10 aí, vamos ver se esse T2, T10 para baixo e equity para cima, André, vamos tomar, hein? Vamos ver como estão os futuros aí. Agora a gente dá tanto azar. Desculpa. Pode falar, André. Que o Campos Neto está falando, né? Então, meio que o que ele está falando, pelo jeito, o mercado não está gostando. Então, foi aquela coisa, né? Uma coisa positiva, outra negativa. A gente já está com meio de queda aí no índice, né? Mas vamos ver. Então aí, você que sintonizou agora com a gente aqui, acabou de sair a ADP, a variação de empregos, uma prévia do payroll, veio 145K, a expectativa era de 200K. Isso, teoricamente, favorecia uma renda variável. Porém, como o André Moraes trouxe a informação aqui, que o Roberto Campos Neto está falando aqui em algum evento que eu me perdi aqui, tanta coisa que é, e aí não sei na leitura de que o nosso presidente do Banco Central está falando. Nesse caso, como é que o grafista acaba operando, André? É um presidente do Banco Central falando e o gráfico mostrando uma queda no índice. Como faz? Então, a gente segue o gráfico, né? Então, antes de começar aqui, eu marquei meus pontos. Posso compartilhar a tela? 1 minuto? Vamos lá. Te mostro isso já. Compartilhar aí, deixa eu só colocar no radar. Pronto, compartilhou aí. Então, para mim, acima de 310 era pensar em compra e abaixo de 950 pensar em venda, né? Então, abaixo desse ponto, né, se fosse obrigado a fazer uma operação, seria de venda. Agora, perto de notícia, eu nem gosto de operar. Então, neste momento, eu estaria de fora esperando para ver aí os próximos 10 minutos, como é que ele vai se comportar. Então, é importante saber os horários, né? O que vai ser falado, qual é a importância, o que o mercado acha, enfim. E se a gente vai comprar ou vender, depende muito mais do movimento gráfico do que vai ser falado ou de qual é o dado. Ô André, você está acompanhando as duas commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro, porque na segunda-feira a Petro impediu a queda da Bolsa e ontem a Vale impediu a alta da Bolsa. Você está acompanhando essas duas commodities? Sim, na verdade o petróleo eu acompanho muito de perto e eu prefiro acompanhar as mineradoras em Londres do que para o curto prazo, eu acho isso mais interessante do que acompanhar o minério exatamente, né? Então para hoje a gente tem o petróleo trabalhando perto da estabilidade, ou seja, daria para a Petra aí uma abertura também perto da estabilidade, e as mineradoras em Londres caindo 1%, mas como a Vale caiu bastante no final da tarde, eu acho que esse 1% precifica a queda da Vale no final da tarde, já que lá fecha 5 horas antes, né? Então, também teria, para hoje, uma abertura perto da estabilidade de Vale, né? Então, entendo eu que
para hoje, né? Para hoje, essas duas aí, uma abertura perto da estabilidade seria o mais provável, tá? Agora, por um prazo maior, a gente vê tanto o minério quanto o petróleo, né, num processo de queda. O que tem feito Vale corrigir bastante desde o topo histórico de 2 meses atrás, e a mesma coisa acontece com o Petro também, tendo bastante dificuldade nesse momento. Ou seja, qualquer esforço que o Bovespa tenha feito para subir, não contou muito, estou falando nos últimos 2 meses, não contou com a ajuda de Petro e Vale, com certeza. O Alex, mesmo com a ADP um pouquinho aí abaixo da expectativa, tem um participante aqui no nosso chat que está falando que a recessão vem forte aí, daqui 1 ou 2 anos. Você acha que essa recessão o Brasil vai importar essa recessão, se vier essa recessão lá fora? Eu acredito em recessão, mas recessão causada por nós aqui. Claro, pode ter um fator exógeno, mas olha que nós temos tendo aqui, não sei se o André está acompanhando também as notícias ontem, da inadimplência das empresas, né? Recorde. Né? Nunca vimos tanta empresa inadimplente desde 2016, desde o início dessa histórica mostrada pelo Serasa Experian. Então, ou seja, aqui a gente já está passando por um cenário que, inclusive, a gente vendo dados do emprego da PNAD, também, que o desemprego também mostra isso. Né? O próprio dado de inadimplência das empresas. Claro, juros mais altos, mas como que o Campos Neto vai baixar os juros se esse arcabouço depende de arrecadação e não de gasto, e vai ter que aumentar mais o imposto, mais os impostos, ou criar novos impostos, aumentar a alíquota, já que o Haddad falou que não ia fazer isso, depois voltou atrás, e a gente tem uma carga tributária de 34% do PIB nas maiores do mundo. Fica difícil fechar essa conta, né? Fica difícil enxergar um cenário de corte de juros no curto prazo. Então, acho que todo mundo está querendo ficar de olho nesse discurso que está acontecendo agora no Campos Neto para ver se ele vai trazer algum clarão nessa ideia aí de corte de juros, porque se o mercado não está enxergando isso, se olhar nas as curvas de juros, né? Principalmente as mais longas, ainda não reflete esse risco fiscal mais ameno, né? Onde que vai tirar 150 bi, André Moraes? Pois isso é o grande desafio, né? Eu não faço a mínima ideia, mas torço que não seja via aumento na carga tributária, né? Porque a gente já tem uma carga tributária das maiores do mundo e fica cada vez mais injusto para o empresário, né? Para o trabalhador, né, ter que pagar essa conta, né? Então, tomara que eles sejam bem criativos em relação a isso e consigam esses 150 bi aí de uma outra forma que não seja via aumento de carga tributária. E tem dado importante para sair ainda no calendário econômico hoje ainda. A agenda econômica completa o dia com PMI nos Estados Unidos às 11 horas. O estoque de petróleo hoje vai ser importante, vai sair às 11h30, né? Já que o petróleo, esse corte da produção aí, ficou no radar no domingo e pairou pela semana inteira. E à noite a gente fecha a agenda com PMI na China. Só que esse número na China a gente vai saber só amanhã, né, Alex? Exatamente. Só para dar algumas falas do Campos Neto no evento agora do Bradesco, ele diz 3 falas importantes. Primeiro, reconhecemos o grande esforço do ministro Haddad. Segundo, a avaliação do plano fiscal é super positiva. Terceiro, risco da trajetória de dívida descoordenada eliminado. Então, ou seja, sinalização positiva aí para as curvas de juros aí, principalmente as mais longas. Vamos ver aí como que vai ser comportado com essas falas do Campos Neto. Está bem mais otimista do que a gente tem visto antes aí. Né? Aparentemente a fala tem surtido um efeito positivo no mercado. A Bolsa fez uma recuperação, trabalha com uma queda pequena de 0,11% e o dólar cai 0,32%. Alguma coisa que você está enxergando para esses mercados futuros aí dentro da sua análise gráfica, André Moraes, para dólar e índice? Sim, e eu queria falar rapidamente do gráfico de 60 minutos do Ibovespa, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente, tá? Porque aí eu mostro isso aqui no gráfico, fica até mais fácil, tá? Falando de índice, é aquilo que eu falei, né? Caiu abaixo desse ponto, mas eu não gosto de fazer nada quando sai notícia, porque gosto sempre de fazer depois, tá? Então eu ficaria muito atento, o mercado acima de 310 ganha força, da mesma forma que agora, abaixo dos 950, índice para mim é mais venda do que compra. E em relação ao dólar, né? Ele já cruzou essa região, que era para mim a mais importante do dia, do 0,87 para baixo. Tá? Então, primeiro suporte do dólar no 63. Aqui pode ser até que a gente consiga. Esse ponto está aqui desde que eu comecei a fazer BMC, né? Porque o dólar está muito lateral num período maior. Né? Aqui é um ponto de suporte, evidentemente. Se ele se segurar aqui, pode ser até que a gente pense numa compra. Agora, só para finalizar, tem uma figura na análise técnica que tem um nome até engraçado, muita gente brinca
por conta deste nome engraçado, que é ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que, na verdade, né, simplificando, é uma figura de reversão de tendência. E o Bovespa está numa condição onde ele pode, caso ganhe força, quem sabe hoje ou quinta-feira, e rompendo esses 104 mil pontos, tá? Ele pode startar o que seria aí uma possibilidade de alta, claro que por curto prazo, repetindo, né, como diz aí a teoria de ondas de Elliott, que fala sobre perna 3 de reversão, essa perna jogando em Ibovespa lá por 108 mil pontos. Então, para você que é grafista, que gosta dos gráficos, fica atento aqui a essa região de 104.300 para o Ibovespa. Eu não sei se vai ser alcançado, mas se for, né, isso pode trazer o nosso mercado um pouco mais acima, trazendo pelo menos aí um alívio, né, nessa perna de queda que a gente teve aí nos últimos 2 meses, pelo menos. E o dólar? O que você está enxergando pro dólar? Pelo menos aí pesado por enquanto, viu? Pesado o dólar. Mais pesado que a Preta Gil. Não, eu comentei do dólar, mas coloco o gráfico aqui novamente. Olha só, para mim, abaixo do 87 é venda, né? Aliás, ontem eu tentei vender ele aqui e tomei stop, tá? Porque ele caiu abaixo em 2 ocasiões, aqui e aqui, e acabou ganhando força, né? Hoje ele está se firmando abaixo disso, principalmente depois do indicador americano, tá? Ponto de suporte é 63 e cruzou isso aqui para cima, eu entendo que o dólar tem uma grande possibilidade de ganhar força, como foi ontem aqui, tá? Então, pontos importantes para o dólar, 87, abaixo disso é sempre venda, acima disso eu acho que é compra, e o ponto de suporte do dólar aqui, o 63. Então, para o trader, esses 2 pontos são os pontos aí que eu ficaria mais atento para o dia. Para mim, esse 81 é o divisor de águas aí. O seu está no 87, o meu está um pouquinho para baixo, que é o divisor de águas. O programa foi bom hoje, vocês estão combinando. Ele está lá no 81, inclusive. O programa foi dinâmico. É sincronia. Vocês estão combinando os dois juntos aí no chat? Como é que é? Vocês estão tomando o happy hour? Não estou chamando nós aí? Como é que é? Como fala aí? O programa foi dinâmico hoje, hein? Foi bom, um jogando pro outro. Mas muito bom. Gostei do programa hoje. E é engraçado, apesar da gente ter escolas diferentes e tal, a opinião converge. Por exemplo, essa coisa do petróleo, eu também acho que, a não ser que tenha outro corte de produção, é uma coisa pontual, a tendência continua de baixo. Quer dizer, se está cortando a oferta, é porque a demanda é menor, então não dá para sair comprando depois de um gap de 7% petróleo. E, entendo eu, né, não é toda petroleira também que a gente pode pensar em compra por enquanto, né? Então, é bom que, apesar de ser escola diferente, acaba que o pensamento é muito parecido. Né? Exato. Pô, se continuar assim, eu vou contratar vocês aí, viu? Seguinte, conversamos aqui com o André Moraes e o Alex André. Obrigado pelo dia, bom pregão para nós aí, viu? Até semana que vem a gente volta. Valeu, obrigado. André, um abraço, valeu, até quarta. Obrigado, Marco. Até mais, falou, Xará. Obrigado, viu? Valeu. Vamos continuar com o programa aqui. Os caras... Eu vou ser cancelado qualquer dia, gente. Ai, é a vida. Vamos que vamos, meu jovem. É a vida. Segue o barco. Você que sintonizou agora aqui, a gente teve ADP, o indicador que saiu 9,15, né? Uma prévia do payroll, veio abaixo da expectativa, era de 200k, e aí veio 145k. Então a bolsa ganhando um pouquinho de força, a bolsa estava em queda, estava 111.700 pontos, a bolsa deu uma leve subida e agora pelo menos a bolsa trabalha com uma alta de 0,17%. O dólar, que estava numa queda um pouquinho mais acentuada, reagiu também aí com uma leve alta, mas o dólar ainda cai 0,15%, 0,13% no mercado volátil nessa quarta-feira, dia 5 de abril. A gente termina o dia ainda, né, com alguns indicadores importantes. PMI nos Estados Unidos às 11 horas, 11h30, estoque de petróleo também, acho que passa a ser um pouco mais relevante após o corte da OPEP no domingo, de 1.160 barris dia. E a gente tem o indicador que vai sair às 10h45 da noite. Eu vou estar dormindo nesse horário, mas é o PMI na China, que vai ser refletido no mundo amanhã, e aí essa fecha a agenda do dia, mercado volátil, e a gente com certeza aí vai ter emoção aqui, não falta na nossa bolsa. Roberto Cantos Neto falando nesse momento agora, vamos ver como é que vai ser repercutido. Por enquanto, como o Alex André trouxe informação para nós, as falas por enquanto foram positivas, e assim esperamos, mas você vai acompanhar isso e muito mais na programação BMC News, que continua com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento, que já estão aqui. Eu vou me despedindo, volto amanhã e eu desejo a todos um ótimo dia, um bom pregão. Muito obrigado.